E agora que você já viu nas aulas anteriores como funciona a importação simplificada e a importação formal, você já entendeu os detalhes de cada uma, já viu como as duas funcionam, você provavelmente está se perguntando: Camila, qual dessas modalidades é a melhor escolha para o meu caso? E é exatamente isso que a gente vai responder aqui. Essa aula é para te dar clareza real, para você decidir com estratégia, com base no que faz sentido para a sua operação e não no achismo ou só porque parece mais fácil. Então você vai entender quando vale a pena começar usando a simplificada, quando a formal já pode ser mais vantajosa para você, mesmo parecendo exigir um pouco mais de estrutura, e principalmente as diferenças entre elas que impactam direto aí no tipo de produto que você pode trabalhar, no custo da sua importação e no potencial de escala também do seu negócio. Então assiste essa aula com atenção, porque ela pode te ajudar a enxergar as oportunidades que você talvez ainda não tenha considerado. Para facilitar, eu trouxe aqui uma tabela com os principais critérios de comparação e eu vou colocar ela na tela e te explicar cada um dos pontos, porque às vezes ouvindo aí só a explicação fica mais difícil de entender e com a tabela fica mais fácil aí de você visualizar e enxergar de verdade, tá? Então vamos começar falando do limite, que é um dos pontos mais importantes na hora de decidir qual modalidade usar. Na importação simplificada, você já sabe que o limite por operação, por importação, é de $3.000, considerando o valor aduaneiro, produto frete seguro, e o limite total no ano calendário é de $150.000. Passou disso, você não pode mais operar na importação simplificada naquele ano ou naquela importação. Na importação formal, os limites vão depender do tipo de radar Syscomex que você tiver. Se for o radar expresso, o limite é de $50.000 por semestre. No radar limitado, esse valor é de $150.000 por semestre, ou o radar ilimitado, como o próprio nome já disse, você não tem limite de importações. Ou seja, se a sua importação for exceder ali o limite de $3.000, a importação formal te oferece mais espaço para você escalar. Agora vamos fazer um comparativo dos impostos. Na importação simplificada, você sabe que o imposto é sempre o mesmo, 60% de imposto de importação sobre o valor aduaneiro, que é o produto frete seguro, e mais o ICMS do seu estado. Então, independente do produto que você trouxer, lembrando que na simplificada você só pode trazer os produtos não anuentes, e você vai entender melhor sobre isso nas próximas aulas, o que significa isso. O imposto sempre vai ser calculado dessa forma. Na formal já é diferente. O imposto varia de acordo com a NCM do produto. E isso pode mudar completamente o cenário. Mesmo nos produtos onde a alíquota é mais alta, nunca chega nos 60% da importação simplificada. E tem produtos que são isentos, por exemplo, de imposto de importação, como livros. Ou seja, você vai pagar ali só o PIS, COFINS e o IPI. Tem produtos que você tem mais isenções, ou seja, paga menos imposto, sobra mais margem para o seu bolso. E é aqui que entra um ponto muito importante. Você precisa usar as planilhas de simulação de custos que eu disponibilizo para vocês aqui dentro da formação para você comparar. As planilhas te ajudam a comparar o imposto da simplificada, o imposto da formal, as despesas da simplificada, as despesas da formal, para você decidir o que é mais vantajoso para o seu capital, para o seu produto, para o seu momento. Então lembre sempre de cotar nos dois cenários, se o seu capital for aí acima de 5 ou 6 mil reais. Se for abaixo disso, dificilmente vai dar mais margem na importação formal por conta dos custos fixos. Mas eu sempre falo que decide o modelo de importação não é a sensação, eu estou achando que vai ficar mais barato. É número, é botar na planilha, é fazer simulação. Então não fica no achismo. Você tem as planilhas, bota nelas, simula e entende o que vai ficar melhor para você. E falando sobre as despesas fixas agora. Na importação simplificada, falando de importação aérea, né? Na importação simplificada, você sabe que as despesas fixas ali são mais acessíveis, né? Elas costumam girar entre 150 e 300 reais, dependendo do peso, do volume da sua carga. Esses valores são cobrados pela empresa courier, né? DHL, UPS, e eles variam de acordo aí com a estrutura de cada empresa, tá? Mas quanto maior for o volume, maior vai ser esse custo, mas nós temos uma aula específica sobre despesas fixas na importação simplificada, onde eu te ensino a calcular exatamente esses custos. Já na importação formal aérea, essas despesas sobem um pouco, porque você vai precisar pagar as taxas do Syscomex, armazenagem, despachante aduaneiro, que eu também explico em detalhes na aula de despesas fixas da importação formal aérea. Mas a média que você pode considerar é aproximadamente em uns R$ 1.500 em despesas fixas, que pode variar um pouco para cima ou para baixo, depender do volume da tua importação, mas nas importações iniciais costuma ficar mais ou menos isso. Agora, se a sua importação for por frete marítimo, que só é possível na importação formal, você não consegue fazer uma importação marítima pela simplificada, o cenário muda. A gente está falando de uma estrutura mais robusta, que envolve a armazenagem no porto, movimentação, taxa de captasia, enfim, terminal, liberação, transporte terrestre, por aí vai. Então, nesse caso, o valor das despesas fixas é mais alto, mas também
é proporcional ao volume da carga. Só para você ter uma ideia, uma importação marítima de mais ou menos uns 5 metros cúbicos ou uns 65 mil reais de valor aduaneiro, custo fixo pode ficar entre 7 a 10 mil reais. E eu também aprofundo mais sobre isso na aula de despesas fixas da importação marítima. Essas aulas de despesas extras ficam todas no módulo tipos de frete. Aí depois entra os profissionais, aí no caso do despachante aduaneiro, né? Na simplificada você não precisa de despachante aduaneiro. Todo o processo é feito pela transportadora, DHL, UPS. Eles fazem o desembaraço para você dentro do fluxo do courier. Já na importação formal, o despachante é obrigatório. Ele vai cuidar do processo de liberação da sua carga, envio dos documentos, geração das guias, contato com a Receita Federal, tudo. Mas Camila, como eu vou encontrar um despachante confiável? Fique tranquilo. Aqui dentro da formação você tem parceiros validados que eu já uso nas minhas empresas, que são meus despachantes de confiança, que estão prontos para te atender também. O contato deles está no módulo Meus Contatos Despachantes. Você não precisa sair caçando aí na internet, correr risco de contratar alguém que não entende da operação. Despachante, gente, eu falo que você tem que confiar muito nele, porque ele tem uma procuração sua para te representar junto à Receita Federal. Então tem que ser uma pessoa de confiança. Muitas vezes você vai dar o seu certificado digital para ele, para assinar coisas por você. Então usem os nossos aqui, porque são despachantes que eu uso nas minhas empresas, eu confio plenamente neles, vários alunos já usam eles há anos, tá bom? Depois, então, o radar Siscomex. Na simplificada, como eu disse, você não precisa habilitar o seu radar, todo o processo é feito fora do sistema Siscomex, é tudo com a empresa courier. Na importação formal, sim, você precisa ter habilitado o seu radar. E o mais comum para quem está começando é o radar expresso, que permite movimentar ali $50 mil por semestre. Esse valor é suficiente para a maioria dos alunos ali no começo, e você consegue habilitar isso em alguns cliques, né? Tem muitas empresas que cobram aí R$1.500, R$3.000 para habilitar o radar. Aqui eu te ensino gratuitamente como você mesmo pode habilitar ali o seu radar. Está na aula do módulo extra habilitação do radar Siscomex. Ali você vai aprender como você mesmo pode fazer essa habilitação aí rapidinho. Depois, produtos com licença de importação. Se o seu produto tem licença de importação, como é o caso de cosméticos, brinquedos, equipamentos com Wi-Fi, Bluetooth, qualquer produto que dependa de autorização de algum órgão regulatório, não pode importar para importação simplificada, proibido. Aí, nesses casos, a única importação é a importação formal. Na formal, você sim pode importar esse tipo de produto, mas você precisa apresentar a documentação correta para seguir esse processo ali com o seu despachante aduaneiro. Então, se você ainda não sabe se o seu produto precisa ou não de licença de importação, no módulo produtos eu vou te ensinar como identificar, como consultar, como ver se tem anuência, como não tem, como ver quando não tem. Além disso, aqui na formação você também tem aulas específicas sobre os principais órgãos anuentes, Inmetro, Anatel e Anvisa, com especialistas de cada uma dessas áreas, explicando como é o processo, os custos envolvidos, quanto tempo leva. Essas aulas estão disponíveis no módulo extra Meus Contatos. No módulo extra, aula com convidados. Então, se você já está olhando para esse tipo de produto e tem um pouco mais de capital para investir nas certificações, a importação formal vai ser o seu caminho. Agora, a modalidade de frete. Na simplificada, o frete é sempre aéreo via courier. Então, DHL, UPS, esse tipo de envio, courier, porta a porta, é rápido e muito prático para quem está importando ali em menor volume e quer agilidade. Na importação formal, você tem mais opções. Além de poder também usar as empresas courier na importação aérea, também fazem o serviço porta a porta, ou seja, coleta no fornecedor e entrega na tua porta, só vai mudar ali o desembaraço, né, os impostos que vão ser os da formal. Você também pode contratar para a importação formal aérea um agente de cargas, para também cotar. E além de fazer a importação formal aérea, você também pode fazer o frete marítimo e dentro do marítimo escolher se vai ser um container fechado, que chama FCL, se vai ser um container LCL, que é um container compartilhado com agente de cargas, ou até mesmo um container descomplicado, que é um container exclusivo para meus alunos, que é um container que permite você começar com um volume mais baixo, não precisa de tanto dinheiro para começar como um container LCL, e você também vai aprender mais sobre isso nas próximas aulas, tá bom? Prazo médio de entrega. No frete aéreo, tanto pela simplificada quanto pré-formal, o prazo costuma ser aí mais ou menos entre 7 a 10 dias depois que o fornecedor despacha a mercadoria. Eu já tive importação que chegou em 3 dias, esse foi o meu recorde. E também já teve importações que demoraram mais, como, por exemplo, quando está em período de greve da Receita, aí pode demorar um pouco mais. Mas, em média, é mais ou menos isso. Já o frete marítimo, que isso é possível pela importação formal, o prazo é diferente. Ele pode variar entre 35 dias a 100, 120 dias, dependendo da modalidade, tá? E da rota aí escolhida.
escolhida. Então aqui entra um ponto de atenção. Se você precisa de agilidade, o aéreo é mais indicado, desde que, obviamente, deixe lucro no teu bolso. Mas se você já tem estoque, capital de giro e quer abaixar ainda mais o custo do teu produto para aumentar a margem, o marítimo te dá uma vantagem enorme, desde que você saiba planejar. Agora que você já viu ponto a ponto as diferenças entre importação simplificada e formal, a pergunta certa que você deve fazer não é qual é a mais fácil, e sim qual faz mais sentido para o meu produto, para o meu volume, para o meu capital disponível. Porque às vezes o aluno fica preso na ideia de que a simplificada é sempre melhor, só porque parece mais rápido ou menos burocrática. Mas o que realmente importa é qual vai te dar mais margem e mais lucro no seu bolso, tá? Eu vou até dar um exemplo aqui de um aluno muito querido, que é o Sami, que em uma das mentorias, inclusive tem gravação aí, eu não vou saber qual exatamente, mas está salvo ali nas mentorias. Ele começou do zero, uma primeira importação pequenininha, menos de $100, e ele tá evoluindo. Hoje ele já tá faturando na casa de 5 milhões, tá voando muito alto, já saiu do Simples Nacional, tá voando. E eu lembro que em uma das mentorias ele já tinha feito, sei lá, umas 20 e tantas importações simplificadas, e eu falei, Sami, mas por que você tá indo na simplificada? Não compensa você ir pra marítima agora pra ter mais margem, né? Ele falou, eu me acostumei com a simplificada, é prático, chega rapidinho para mim e tudo mais. E aí, depois da mentoria, ele começou a trazer a importação marítima e depois ele deu feedback falando, Camila, meu lucro aumentou, duplicou, triplicou. Então, não vá pelo que é mais fácil. Lembre que pode ter uma oportunidade ali para você numa outra modalidade de importação que vai deixar mais lucro no teu bolso. Mas vamos lá. Se a sua importação está abaixo de R$5 mil, seu produto não precisa de licença de importação, a simplificada pode sim continuar sendo o melhor caminho. Agora, se a sua operação já está passando disso, o produto tem margem apertada, você está mirando a escala, tem mais capital, você merece considerar a importação formal, seja ela aérea ou seja ela marítima. Então, não esqueça, nas aulas seguintes você vai ter as planilhas de comparação, coloque tudo na planilha e compare o que faz mais sentido para a sua operação. A planilha tem que ser o seu guia. Ela vai te mostrar de forma prática o que deixa mais margem no seu bolso, qual opção vai te entregar ali o melhor custo-benefício. É só com esse tipo de clareza que você vai conseguir tomar a decisão segura, sem depender de achismo ou do que parece ser mais simples. Então, antes de escolher, segue o que eu falo. Simula com base, compara de forma inteligente, só então decide, porque no final das contas não importa qual é mais simples, o que importa é qual vai colocar mais dinheiro no seu bolso com segurança.